Meus irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9 ao versículo 15. Como esta é uma noite de oração, este culto, os irmãos se reúnem exatamente para orar, buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. Penso que é sobremaneira propício nós meditarmos nesta que é a oração ensinada pelo Senhor Jesus aos seus discípulos como um padrão, como um modelo de princípios que vão nortear a vida de oração da igreja, a vida de oração de cada um de nós. O Senhor Jesus, ao nos ensinar esta oração, certamente não teve a finalidade de fazer com que nós transformássemos esta oração numa espécie de amuleto, numa espécie de mantra, num instrumento supersticioso para invocarmos esta oração, sobretudo em circunstâncias adversas. Certamente não foi este o propósito do Senhor Jesus, mas sim de nos ensinar princípios extremamente preciosos para que a partir destes princípios a nossa vida de oração ela possa se enriquecer e se tornar uma vida de oração instruída, norteada, regida pelas Sagradas Escrituras. Capítulo 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença, nesta noite preciosa, na qual o Senhor convocou o Teu povo para um momento de contrição, de quebrantamento, de derramamento da alma, junto ao trono da Tua graça, para que o Teu povo possa experimentar crescimento na comunhão com o Senhor. E agora pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de compartilhar a Tua gloriosa palavra. E eu te suplico que pela mediação do Teu Filho e no poder do Teu Santo Espírito, eu possa fazê-lo com fidelidade, não me desviando nem para um lado nem para outro, mas trazendo a mente completamente cativa à suficiência e à autoridade da Tua palavra, de modo que o Teu povo seja edificado e o Teu nome glorificado. Esta é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, a oração ela não é uma opção na vida do crente, não é uma alternativa dentre muitas, e cuja prática esteja no alcance da vontade do crente, de modo que o crente decida se ele vai orar ou se ele não vai orar, se ele vai buscar a Deus em oração ou se ele não vai buscar a Deus em oração. Na realidade, a oração ela é uma ordenança. Orai sem cessar, disse o Espírito Santo pela instrumentalidade do apóstolo Paulo.
A oração é um imperativo da graça, a oração é um mandamento. E, portanto, sendo uma ordenança, um mandamento, um imperativo da graça, nós, como crentes regenerados, não podemos fazer outra coisa senão deleitosamente obedecer ao Senhor e então orarmos de contínuo a Ele. Mas, se por um lado a oração é um mandamento, é uma ordenança, é um imperativo da graça, isso está pressuposto em toda a Escritura, não devemos tomar por certo que nós sabemos como fazê-lo, ou que a capacidade, a sabedoria para orarmos bem reside em nós. Não devemos tomar por certo que nós já sabemos como devemos orar, já temos a instrução radicada em nós mesmos, tanto não a temos e carecemos das instruções que procedem da palavra de Deus, que esta oração em particular, ensinada pelo Senhor Jesus como um modelo de espiritualidade bíblica excelente, ela foi ensinada num contexto em que um discípulo do Senhor Jesus, isso está registrado lá no capítulo 11 de Lucas, um discípulo do Senhor Jesus se aproximou dele e lhe fez um pedido: Senhor, ensina-nos a orar, assim também como João ensinou aos discípulos dele. Então, a partir deste pedido feito por um discípulo que observou que os discípulos de João estavam sendo instruídos no tocante à vida de oração, aquele discípulo pede a Jesus que ensine a orar. E Jesus, ao fazê-lo, ao atender graciosamente o pedido daquele discípulo, registra com os seus próprios lábios, transmite com os seus próprios lábios esta preciosa instrução que nós aqui encontramos no Evangelho de Mateus e que também se encontra esta mesma oração noutros evangelhos das Escrituras Sagradas. E observem que antes de ensinar de maneira mais detida como nós devemos orar, o Senhor Jesus se encarregou de demonstrar formas equivocadas de oração. Isso nós vamos encontrar a partir do versículo 5 do capítulo 6. O Senhor Jesus vai dizer como nós não devemos orar. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, não devemos orar hipocritamente, supondo que pelo excesso do falar nós vamos ser ouvidos. E o Senhor Jesus diz que os que assim procediam, que eram os fariseus, eles já recebiam a recompensa da sua oração, que não era outra senão a de serem elogiados publicamente pelos homens. Então eles gostavam de orar em praça pública, levantando as suas mãos e fazendo longas orações. Jesus não está condenando orar em público, mas Jesus está dizendo que a oração daqueles, ela tinha uma finalidade, que era a de exibir aos outros uma suposta espiritualidade, para serem, portanto, recepcionados como crentes de uma categoria espiritual superior. E então Jesus vai dizer: olha, não orem assim, não orem com vãs repetições, não orem com o interesse de serem publicamente elogiados e reconhecidos como pessoas altamente espirituais, pois se vocês assim procederem, vocês já receberam o galardão que vocês procuram. E aí no versículo 9, que é o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus diz: portanto, não orando daquela forma para impressionar aos outros e para parecer aos outros mais espirituais, para parecer aos outros que vocês têm uma comunhão mais profunda com o Senhor. Portanto, agora que vocês sabem como não devem orar, agora eu vos ensino princípios, padrões, balizas fundamentais de como vocês devem incrementar, colocar em prática a vida de oração de vocês. E eu gostaria nesta noite, de forma breve,
dentro do tempo proposto, refletir com os irmãos a respeito de alguns princípios que estão pressupostos nesta preciosa oração que o Senhor Jesus ensinou para que, por meio dela, nós estruturemos, fundamentemos a nossa vida de oração. Em primeiro lugar, Jesus ensina o princípio da paternidade de Deus. Isso é um ponto extremamente importante, meus irmãos, porque quando nós olhamos para esta biblioteca do Espírito Santo, que é a Escritura Sagrada, composta por 66 inspirados livros, tanto os do Antigo quanto os do Novo Testamento, nós constatamos que Deus se deu a conhecer de muitas maneiras. Ele se mostrou adornado por muitos atributos. Nas Escrituras nós aprendemos que o nosso Deus, ele é onipotente. Ele tem todo o poder e agindo ele, não há quem possa impedir. Nós vemos na Escritura que ele é um Deus onisciente, que tem o conhecimento de todas as coisas do passado, do presente e do futuro, porque ele é um Deus que está acima do tempo. Ele criou o tempo e ele conhece tudo, não apenas porque antevê, mas porque pré-ordenou todas as coisas desde a eternidade. Ele é um Deus onipresente, que está em todos os lugares, de modo que nenhum de nós pode supor que vai estar num lugar longe, fora do alcance desse Deus, cuja presença enche, transcende e transborda todo o universo. Esse Deus, ele é mostrado na Escritura como sendo um Deus gracioso, ele é mostrado como sendo um Deus soberano, ele é mostrado como sendo um Deus compassivo, complacente, como sendo um Deus bom. Mas notem que o Senhor Jesus, ao ensinar sobre este Deus a quem nós oramos, ele não diz assim: quando vocês orarem, digam, ó Deus soberano, ou Deus todo-poderoso. Não é que nós não possamos assim nos exprimir, porque de fato ele é todas essas coisas, mas o Senhor Jesus enfatiza em primeiro lugar o fato de que este Deus, que é portanto adornado com toda esta glória e majestade de excelentes atributos, ele é, antes de qualquer coisa, ele é o nosso Pai. Princípio da paternidade de Deus. Esse princípio da paternidade de Deus, ele também ensina-nos a respeito da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, regenerados pelo poder do seu Santo Espírito, adotados na família de Deus. Existe uma ideia popular que está disseminada no imaginário coletivo das pessoas, de que todas as pessoas são filhas de Deus. Me recordo que há alguns anos, Roberto Carlos, este cantor extremamente popular, ele gravou uma música em que ele dizia: todos são filhos de Deus, até mesmo os ateus. E é claro que esta é uma mensagem popular, romântica, agradável, que satisfaz o ego dos seres humanos, porque eles presumem que de fato todos são filhos de Deus. Mas a Escritura Sagrada não nos ensina isto. As Escrituras Sagradas nos ensinam que os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus, caíram, tornaram-se pecadores, inimigas de Deus, e filhos são tão somente aqueles que foram vivificados pelo poder do Espírito Santo, tornados novas criaturas e adotados na família de Deus. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas do Pai que está nos céus. Então, quando nós oramos, meus irmãos, nós oramos a um Deus que é Pai, que é o nosso Pai, por meio da obra
salvadora perfeita, que foi realizada lá na cruz do Calvário, que nos reconciliou com Deus, fazendo com que nós, outrora inimigos, tornássemos amigos de Deus, filhos de Deus, adotados na sua família. Então, quando nós oramos, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos orando a um Deus que é todo-poderoso, que é soberano, que é onisciente, que é onipresente, a um Deus que é benevolente, que é compassivo, que é gracioso, a um Deus que é bom, a um Deus que é santo, 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 e um Deus que é o nosso Pai, por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Talvez você tenha tido uma experiência ruim com um pai humano, e talvez por causa desta experiência dolorosa, traumática, você muitas vezes, quem sabe, tem dificuldade de assimilar esta verdade das Escrituras, mas este Pai, sobre o qual fala o Senhor Jesus e para o qual o Senhor Jesus aponta na oração, é aquele Pai amoroso, é aquele Pai gracioso, é aquele Pai que nos alcançou por meio da sua irresistível, eficaz e soberana graça. Mas um segundo princípio, meus irmãos, que nós encontramos na oração do Pai Nosso, é que aqui nós encontramos uma dimensão pactual, comunitária da vida de oração. Deixe-me explicar melhor estes conceitos. Deus, em toda a Escritura, é um Deus de alianças. É um Deus pactual, é um Deus que formou para si um povo que se chama pelo seu nome, em quem ele fixou os seus afetos redentivos e com quem ele fez um pacto eterno. Isso aponta para a dimensão comunitária da nossa fé. A nossa fé, meus irmãos, conquanto ela tenha uma dimensão individual, a minha experiência com Cristo não é algo que eu posso transmitir por hereditariedade para os meus descendentes, nem você o possa fazer. Cada um precisa ter a sua pessoal experiência, mas a vida cristã, ela não pode ser vivida de forma isolada, desconectada, de forma solitária. Portanto, estão absolutamente equivocados estes que estão assumindo uma condição de desigrejados, estes que estão supondo que é possível viver uma vida espiritual isoladamente entre ele e Deus, esquecendo-se que nós individualmente nós não somos igreja. Eu não sou igreja individualmente, eu sou parte do corpo de Cristo. A igreja é a totalidade do corpo de Cristo, de todos aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor e com quem Deus fez um pacto de redenção, um pacto de salvação, uma aliança eterna. Notem, portanto, que o Senhor Jesus, ao ensinar a oração, ele diz: assim vocês deverão orar, Pai Nosso. Ele é o Pai Nosso. Ele é o meu Pai, mas Ele é o Pai nosso. Ele é o Pai desta igreja que foi comprada pelo sangue do seu Filho e habitada pelo seu Santo Espírito. A igreja, ela é um corpo. A igreja é um corpo caracterizado por uma profunda unidade e por uma profunda diversidade. Portanto, a oração do Pai Nosso, ela reforça os nossos laços comunitários. Nós precisamos amar a esse Deus e precisamos amar o povo desse mesmo Deus, que é a sua igreja, da qual nós fazemos parte na condição de membros uns dos outros. Pai Nosso é o Pai do seu povo, da sua igreja. Portanto, esta percepção
retira do nosso coração essa dimensão de uma espiritualidade independente, isolada, solitária. Nós precisamos uns dos outros. É na comunhão que nós crescemos, é na comunhão que Deus vai manifestando a sua graça, os dons que Deus distribui no seio da igreja, quando exercidos de conformidade com a sua vontade, promove um crescimento saudável, e este crescimento saudável promove a glória de Deus. Mas há um terceiro princípio, meus irmãos, que nós aprendemos nesta oração. É que este Pai, que é um Pai amoroso, este Pai que é um Pai gracioso, que é um Pai tão bom, que nos convida a nos aproximarmos do trono da sua graça, para sermos ajudados em ocasião oportuna, conforme encontramos lá no capítulo 4 do livro de Hebreus. Nós somos convidados para, pela instrumentalidade da mediação de Cristo, nos aproximarmos do trono da graça, para sermos ajudados em ocasião oportuna. Mas aqui nós aprendemos que este nosso Deus, que é Pai, que fez um pacto com o seu povo e com a sua igreja, é um Pai que está nos céus. Esta expressão, ela aponta para a transcendência de Deus. O nosso Deus, conquanto esteja revelado nas coisas criadas, e nesse sentido ele seja um Deus imanente, isto é, ele está presente nas coisas que ele mesmo criou, as suas impressões digitais estão espalhadas por toda a criação. Este é o argumento, por exemplo, do apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, o capítulo 1. O apóstolo Paulo, do versículo 18 ao 32, ele vai demonstrar que os homens estão caídos e eles são indesculpáveis, e eles são merecedores do juízo de Deus que já pesa sobre eles. E é curioso verificarmos que o argumento do apóstolo Paulo para demonstrar a indesculpabilidade dos homens, não é, num primeiro momento, dizer que eles rejeitaram a Cristo. É óbvio que a rejeição a Cristo, em última análise, é o que haverá de levar os homens à perdição eterna. Mas o argumento de Paulo ainda não é esse. Paulo vai dizer: vocês são indesculpáveis, porque vocês rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo e que espalhou por toda a criação. Quando vocês olham para a criação, ao invés de vocês se quedarem não diante dela, mas diante daquele que a fez para manifestar a sua glória, quando vocês deixam de reconhecer a glória do Criador, a beleza do Criador espalhada na criação, vocês tornam-se indesculpáveis. Deus, portanto, ele é imanente, ele está revelado na criação. Mas ele não se confunde com a criação, ele está muito acima da criação. Ele é um Deus todo-poderoso. Meus irmãos, vivemos hoje um momento de profunda irreverência no que tange ao ser de Deus. Os irmãos não observam a linguagem que tem sido usada por alguns falsos profetas que têm se levantado no meio da igreja brasileira, sobretudo, que vive uma crise profunda, doutrinária, ética, litúrgica, espiritual, e uma das raízes desta crise é uma relação de profunda irreverência para com este ser que está nos céus, acima de todas as coisas, diante de quem toda a terra trema. Até mesmo os querubins, os serafins, não puderam fitá-lo quando o viram assentado no seu alto e sublime trono. Aliás, quando nós olhamos para a Escritura, nós constatamos que todas as vezes que Deus quis revelar-se de maneira mais intensa e perceptível para alguns dos seus servos, todos eles, sem exceção e sem distinção, caíram como morto diante dele, porque não suportaram o fulgor da sua glória, deste Pai que está nos céus. Nós precisamos recuperar, meus irmãos, esta dimensão da reverência.
ao Deus Todo-Poderoso, que é fogo consumidor, que nenhum homem viu nem pode ver, que é invisível, mas real, que toda a terra está cheia da sua glória. Isso é o Deus transcendente, é o inteiramente outro, é o Deus adornado por atributos gloriosos, extraordinariamente belos, é o Pai nosso, mas que está nos céus. Isso fala da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder. Então, quando nós debruçamos-nos para orar, a partir do modelo da oração ensinada por Jesus, nós aprendemos que oramos a um Pai, que tornou-nos seus filhos pela obra do seu Filho, aplicada a nós pelo Espírito Santo. Nós oramos a um Deus pactual, um Deus que fez uma aliança, um Deus que de toda a raça, massa de homens caídos, resolveu de forma deliberada e soberana salvar de todas as tribos, raças, línguas e nações, um povo que ele chamou para si, a quem ele deu a sua lei, os seus oráculos, com quem ele distribuiu os seus dons. Um Deus que é um Deus que faz um pacto, uma aliança, e é um Deus que está nos céus. Essa imagem, ela aponta para a transcendência de Deus. Então, algumas expressões usadas por aí, em alguns cânticos, em alguns falsos profetas, denuncia exatamente essa perda da reverência a respeito deste ser tão grande, tão glorioso, tão extraordinariamente belo. Mas em quarto lugar, meus irmãos, nós vemos uma dimensão proclamatória na oração. Nós oramos àquele que é Pai, oramos àquele que faz um pacto com o seu povo, aquele que é transcendente, que está acima de todas as coisas, conquanto em todas as coisas manifesta a sua beleza, a sua glória, a sua realidade presente. Mas a oração também, ela deve ter como finalidade promover a santificação do nome do Senhor nas nossas vidas. Não é que a oração vai tornar Deus mais santo. Deus é santo na sua essência. Deus é santo, santo, santo. Não houve um tempo em que ele foi menos santo do que o é, nem haverá um tempo em que ele será mais santo do que o é. Ele é santo na essência perfeita do seu ser. Ele é absolutamente santo, portador de uma pureza moral cegante e esmagadora e aterrorizadora ao mesmo tempo, porque nós somos pecadores e ele é tremendamente santo. Portanto, não vamos acrescentar à santidade de Deus 1 milímetro sequer, mas a nossa oração, ela deve também ter esse santo desejo de fazer com que este Deus, que é santo na essência do seu ser, ele seja santificado nas nossas vidas de tal modo que nós sejamos canais por meio dos quais este ser glorioso seja proclamado, seja comunicado a outras pessoas que não têm a experiência de poder orar a um ser tão belo e amável assim. Penso que esse é o argumento do apóstolo Pedro na sua primeira carta, quando ele diz que nós devemos santificar a Cristo nos nossos corações, a fim de, com a finalidade de, com o objetivo de apresentar a quem nos pedir a razão da esperança que há em nós. Muitas vezes a gente não, nós não temos essa dimensão da oração. Meus irmãos, a Bíblia diz que Deus nos criou para o seu louvor e para a sua glória. O propósito de Deus ao criar-nos
livremente, deliberadamente, sem ser coagido por absolutamente nada fora de si mesmo. Existe uma ideia absolutamente falsa de que Deus nos criou porque Ele se sentia solitário. E Ele precisava ter alguém com quem se relacionar, com quem compartilhar do seu ser. Este é um ensino absolutamente equivocado, porque se Deus tivesse deliberado não criar o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, Ele já se bastava no relacionamento de amor e santidade eterno, vivido pela Trindade bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já se relacionavam de maneira perfeita, amorosa, santa e gloriosa por toda a eternidade. Ele criou-nos por um ato de amor, por um ato de bondade, por um ato de graça. Ele criou-nos para que nós nos relacionássemos com Ele, porque independentemente da nossa criação ou não, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Já se relacionava eternamente consigo mesmo nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Ele nos criou com este propósito glorioso, mas nós sabemos que o pecado entrou no mundo. E o pecado arruinou esta relação de amor entre Deus e o homem. Se você olhar para o livro de Gênesis, você vai perceber, por exemplo, que o capítulo 2, ele é construído com uma sucessão de expressões como: viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era muito bom, viu Deus que era bom. Mas no capítulo 3, você verifica que o capítulo 3 começa com um conectivo adversativo, mas a serpente que era a mais astuta dentre todos os animais do campo, a serpente, Satanás, o velho dragão, ele entra ali naquela história de relacionamento perfeito e amoroso e de obediência, e ele dissemina a maligna semente da incredulidade no coração de Eva, no coração de Adão. E o que eles fizeram? Eles fizeram um pacto com o inimigo das nossas almas. Eles viraram as costas para o Deus que os havia criado com o mais excelente dos propósitos, que eles vivessem para o seu louvor e para a sua glória. E quando eles caíram, basta que olhemos para o texto para verificarmos que o propósito para o qual eles foram criados se rasura, e a finalidade sublime para a qual todos foram criados se corrompe, de maneira que eles percebem que estão nus, se envergonham, têm medo da voz de Deus que os procurava na viração do dia, tentam fugir da presença do Senhor e, por último, como é a essência de toda a religião humana, eles tentam resolver o seu problema fazendo para si, com folhas de figueira, roupas por meio das quais eles pudessem ser recobertos da condição de nudez espiritual em que eles ficaram por causa do pecado. Isto é, o propósito para o qual criados foram se arruinou, se corrompeu, se contaminou. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia infinita, Deus não prepara um plano B às pressas. Deus não convoca a Trindade às pressas para tentar resolver o problema, porque na mente eterna, presciente, decretiva de Deus, antes que houvesse mundo e que homens e mulheres criados fossem, já havia um Cordeiro de Deus imolado para redimir este povo, para que este povo pudesse ter uma comunhão reconquistada com Deus, para que esta finalidade original pudesse ser reparada. De modo que quando nós oramos para que o nome do Senhor seja santificado na nossa vida, nós queremos
numa dimensão proclamatória, evangelística, querigmática, comunicar a homens semelhantes a mim e a você, com almas feitas imortais, que o propósito para o qual eles foram criados pode ser reconstituído plenamente pelo poder do Evangelho, centrado na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a oração, meus irmãos, ela tem esta preocupação santa de fazer com que o nome do Senhor, santificado nas nossas vidas, chegue ao nosso vizinho, ao nosso parente, ao nosso amigo, colega de trabalho, colega de universidade, colega de escola, de você sentir o desejo de, ao santificar o nome do Senhor, dar a razão da esperança que há em você, com a expectativa de que o Espírito Santo opere naquela vida e a converta e a traga para o Senhor, para que ela, integrada ao corpo de Cristo, ela também possa, como eu e você, dobrar os joelhos e dizer: Pai Nosso. Não poderá dizer sem que antes experimente a obra regeneradora do Espírito Santo. E como a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação, na oração, ao santificarmos o nome do Senhor nas nossas vidas, nós temos esta preocupação. Mas, meus irmãos, nós temos o princípio da paternidade, o princípio pactual aliancista comunitário, o princípio da santidade de Deus, da transcendência de Deus, o princípio da santificação do nome do Senhor como instrumento de proclamação do seu Evangelho, tornando-nos canais para que esta mensagem se propague, para que esta mensagem se multiplique e chegue ao maior número possível de pessoas. Mas, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus também nos ensina a anelarmos, a desejarmos com intensidade a vinda do seu reino. E aqui nós entramos naquela tensão que os teólogos classificam como sendo a tensão entre o já e o ainda não. O reino já veio, mas não em plenitude. O reino já veio quando o Senhor Jesus Cristo encarnou, gerado sobrenaturalmente pelo poder do Espírito Santo. O reino entrou na esfera humana. O Senhor Jesus curou enfermos, expulsou demônios, manifestou seu poder sobre a própria ordem da criação. O reino chegou, o reino entrou no mundo. Já percebemos os seus efeitos, os seus sinais, já percebemos as marcas deste reino. A própria igreja aqui reunida, com a presença dos redimidos, ela já é um indício claro de que este reino já veio, mas este reino ainda não veio na sua plenitude. Penso que quando olhamos para o que acontece à nossa volta, o que vemos ainda? Pecado, violência, imoralidade, mentira, injustiça, muitas vezes numa dimensão tão avassaladora que chegamos quase a vivenciar aquela experiência que Asaf vivenciou no Salmo 73. Vocês certamente conhecem Asaf. Ele era um servo de Deus, ele era um homem piedoso, ele era um homem que se deleitava em fazer a vontade de Deus, mas quando ele olhou à sua volta, que viu a prosperidade dos maus, dos ímpios, quando ele viu o mal campeando avassaladoramente, ele entrou numa crise espiritual tão profunda que ele chegou quase a pensar: foi inútil lavar as minhas mãos na inocência, foi inútil viver uma vida de consagração e de piedade, foi inútil porque os ímpios prosperam. Mas ao mesmo tempo que ele pensou estas coisas, ele percebeu que isto era resultado da fraqueza do seu coração, e ele disse: só em pensar em falar estas coisas ao teu povo, isso já me trouxe
um profundo desconforto íntimo. Mas o fato é que, ao olhar a realidade circundante, ele entra em crise e diz que os seus pés quase escorregaram. Foi necessário que o Senhor o levasse ao templo, para que lá ele pudesse ouvir a palavra, e ali ele vê o fim de todas as coisas, e vê que no final das contas, há uma diferença entre o justo e o injusto, e que o Senhor fará justiça no final de todas as coisas. A oração, meus irmãos, ela também deve ter esse anelo: vem o teu reino, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A oração, ela não deve circunscrever-se apenas às esferas terrenas, absolutamente legítimas. Todos temos as nossas demandas, problemas de variada ordem. Aqui mesmo oramos por irmãos enfermos, oramos para que Deus abra portas de emprego, oramos para que Deus salve pecadores. Mas Jesus ensina aqui que na nossa oração nós devemos ter este anelo de que este reino, cujos efeitos nós já experimentamos, eles venham na sua plenitude, quando finalmente, tragado todo o mal, extirpado todo o pecado, novos céus e nova terra serão implantados, onde habita justiça, e nós estaremos para sempre com o Senhor. A oração do Pai Nosso, ela enche o nosso coração desta santa expectativa de que o reino do Senhor se implante de forma plena, total, absoluta, tragando o mal, banindo o pecado, para que nós possamos, glorificados, viver na presença do Senhor para todo o sempre. Mas o Senhor Jesus também ensina, meus irmãos, que no final das contas, o alvo maior da nossa oração não é que Deus responda aquilo que eu estou lhe pedindo, ainda que haja no meu coração a expectativa de que Ele o faça. Mas o alvo principal da oração, em última análise, é para que a vontade de Deus seja feita na terra, da mesma forma como ela é feita no céu. Meus irmãos, e aqui, novamente, nós olhamos para Cristo, conforme foi cantado aqui num hino belíssimo. Cristo é o centro de todas as coisas, não é? É o centro da igreja, é o centro de tudo. Notem o que aconteceu com os nossos primeiros pais lá no Éden. Eles não fizeram a vontade de Deus, e ao caírem, como eles eram os nossos representantes federais, eles transmitiram esta semente de pecado para toda a raça. Todos caímos em Adão. Todos nos tornamos pecadores, inúteis, incapazes de fazer a vontade de Deus. O primeiro Adão fracassou. Mas a Bíblia fala do segundo e do último Adão, Cristo Jesus. E normalmente, meus irmãos, quando nós pensamos na obra de Cristo, nós tendemos a olhar, e não fazemos mal, fazemos muito bem, nós olhamos para a cruz. Quando Jesus diz assim, está consumado, não é? Quando ele está entre os céus e a terra, e ele brada triunfantemente, está consumado, tetelestai, está pago o preço da redenção. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas não podemos nos esquecer de que aquele brado de vitória não poderia ter se consumado, não poderia ter sido aceito pelo Pai, se a vida terrena de Cristo, desde o momento em que ele foi fecundado pelo Espírito Santo, e depois que ele nasceu e cresceu como qualquer criança cresce,
em graça, conhecimento e em estatura, se porventura o Senhor Jesus tivesse cometido ao longo da sua existência um só pecado, de pensamento, de palavra, de ação, se em algum milímetro de segundo o Senhor Jesus tivesse desobedecido ao seu Pai, a sua obra de redenção estaria irremediavelmente reprovada. Ele não poderia ter dito está consumado, nenhum de nós poderia ser salvo. O apóstolo Paulo não poderia ter dito que Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo foi uma demonstração cósmica e universal de que Ele foi perfeito em todos os seus caminhos e, diferentemente do nosso primeiro Adão, Ele obedeceu à lei do seu Pai irrazoavelmente. E é essa justiça perfeita que nos é imputada, lançada da nossa conta, para que agora nós possamos dizer que, uma vez justificados, nenhuma condenação há mais contra nós. Jesus é o próprio modelo desta oração, porque se cumpriu na vida dele de maneira perfeita e cabal, a perfeita obediência naquele momento quando ele se deu conta de que receberia no seu corpo e alma santos todo cálice da ira de Deus, a ponto de experimentar algo inimaginável, quando Deus lhe virou a face e ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Se possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Meus irmãos, a oração, ela será tanto mais bíblica, ela será tanto mais compatível com a palavra de Deus, quanto mais desejo houver no nosso coração, de que no final das contas, acima de tudo, seja feita a vontade de Deus. Ainda que ela nos desagrade, ainda que muitas vezes ela nos traga uma tristeza, ainda que nós não a compreendamos, mas simplesmente podemos descansar, porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Caminhando-nos para o fim, o Senhor Jesus contempla também as nossas necessidades cotidianas. Nós também podemos peticionar pelo pão. Mas eu gostaria também que você se lembrasse, eu gosto muito de, nas horas de refeição, quando vou agradecer pelo alimento, dizer assim: Senhor, que ao tomar deste pão que tu me concedes, e pelo qual eu peticiono, e pelo qual trabalho, porquanto do suor do meu rosto deverei comer o meu pão, como tu mesmo dizes na tua palavra. Mas, Senhor, que eu, ao tomar deste pão, sabendo que ele me é necessário para a sobrevivência física, que acima de tudo eu me lembre do pão da vida, que me dá vida eternamente. Porque quem comer deste pão tornará a ter fome, mas quem comer do pão que eu vos dou nunca mais terá fome, mas viverá eternamente. Você também se lembre disso, quando você comer o seu pão de cada dia. Seja grato, tenha contentamento, mas se lembre, mais importante do que este pão, és tu mesmo, Senhor, o pão da vida, que me alimenta para a vida eterna. Não há nada que possa me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um outro princípio, meus irmãos, nós já fomos perdoados, a nossa culpa já foi removida, o nosso nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro, nós já fomos justificados de uma vez por todas,
A justificação é um ato forense, jurídico, não se repete. Eu não sou hoje mais justificado do que estava ontem, nem amanhã serei mais justificado do que hoje. Eu sou justificado de uma vez só. Quando a justiça de Cristo ela é creditada na minha conta e eu a recebo pela fé, que é também um dom de Deus. Então, quando isso acontece, nenhuma condenação há mais contra mim. Satanás não pode levantar acusação contra mim, porque os meus pecados já foram pagos na cruz do Calvário, pelo meu Redentor. O meu perdão já foi completamente consumado. Isso é um ponto, uma cláusula pétrea da nossa fé. Mas não nos esqueçamos de que na carreira cristã nós ainda pecamos. Nós ainda não fomos glorificados. A salvação é uma só, mas ela tem etapas distintas que se interrelacionam. Por exemplo, eu fui salvo no passado da culpa do pecado, justificação. Eu estou sendo salvo no presente do poder do pecado, santificação. E eu serei salvo no futuro da presença do pecado, glorificação. Mas eu e você lutamos contra o pecado. Lutamos contra o pecado dos nossos pensamentos, das nossas afeições, dos nossos desejos, de tudo quanto ainda conspira contra a nova vida que recebemos em Cristo. Temos que domar a nossa língua para usá-la de maneira edificante. Temos que pedir que o Senhor purifique nossa mente para que pensamentos maus não a deturpem e não nos levem ao pecado. Temos que lutar contra a negligência, contra a preguiça, contra, enfim, os pecados que ainda nos assediam tenazmente, diariamente. Por isso que na nossa vida de oração, nós precisamos sempre dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas faltas, Senhor. Perdoa aquilo que eu tenho feito ainda contra a tua santidade. Perdoa, Senhor. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas a oração também ensina que nós não só devemos pedir perdão ao Senhor, mas nós devemos também perdoar aqueles que pecam contra nós. Isso é tão sério, irmãos, que Jesus disse que se nós não perdoarmos as ofensas dos homens contra nós, tampouco o Senhor perdoará as nossas ofensas. É algo bastante sério. Muitas vezes a gente carrega uma mágoa no coração, um peso no coração, uma angústia no coração, e a nossa vida de oração é amarrada, é emperrada, pelo simples fato de que nós não perdoamos. E isso traduz orgulho no nosso coração, idolatria. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos julgamos assim tão importantes que nós não aceitamos que alguém tenha atentado contra nós, e por causa dessa imagem demasiadamente positiva que temos de nós mesmos, nós não queremos perdoar, esquecidos de que Deus em Cristo nos perdoou de todos os pecados, os mais terríveis, e por causa dos quais o Salvador morreu lá na cruz do Calvário. Na oração, Jesus também ensina que nós precisamos cultivar relacionamentos saudáveis, marcados por reciprocidade no perdão. Foi Jesus quem disse: você vai levar uma oferta e você se lembra que o irmão tem algo contra você, o que é que você faz? Você vai lá, conserta, corrige, repara, rearruma a relação, depois você vem e traz a sua oferta. Meus irmãos, que o Santo Espírito de Deus, que vai além de qualquer pregador, que vai além da mente, que desce aos recessos mais escondidos da nossa consciência, da nossa alma, que Ele apanhe
estas palavras proferidas nesta noite. Queira Deus, com fidelidade ao texto exposto, e Ele promova mudança na minha e na vida dos irmãos. Porque o mais necessitado é aquele que prega. Aquele que prega é tão carente quanto aquele que ouve. Nós todos somos carentes de Deus. Mas que esta oração linda, ela tem princípios, orientações, balizas, fundamentos, para que a nossa vida de oração, ela seja uma vida enriquecida, uma vida balizada e uma vida norteada pela palavra de Deus. Por último, para concluir, perceba que a oração, ela precisa ser feita de acordo com as instruções da palavra de Deus. Uma certa vez um irmão disse a mim, com muita sinceridade, olha, tal igreja, estou indo a tal igreja, e eles não são muito bons, assim, não tem uma valorização muito no ensino da palavra, mas eles são muito bons em oração. Eu compreendi a sinceridade daquele irmão, e de forma amorosa, eu disse àquele irmão, meu irmão, eu preciso lhe dizer, com toda honestidade, que não é possível que haja um divórcio entre a oração e a palavra. Porque a palavra é o meio de graça mais glorioso e excelente que o Senhor deu à sua igreja. A palavra rege a minha vida de oração pessoal e comunitária. A palavra rege a vida dos sacramentos, a administração dos sacramentos na igreja. A palavra rege a pregação, a palavra rege a adoração. Tudo, sem exceção e sem distinção, tem de passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. A oração, de igual maneira. Então, o que eu quero realçar aqui, concluindo, é que a nossa vida de oração, ela precisa estar alicerçada nas instruções que procedem da palavra de Deus. Nós precisamos orar com a palavra, nós precisamos orar a palavra. Deus nos deu modelos de oração nas Escrituras. Nós temos o livro dos Salmos, preciosos cânticos e orações, e temos esta oração aqui que o Senhor Jesus nos deu, repito, não como um amuleto, não como um instrumento de superstição, não como um mantra para ser repetido mecanicamente, sem alma, sem sentimento, mas como um conjunto de orientações para que nossas orações, individual e comunitária, elas sejam regidas, balizadas, instruídas pela palavra de Deus. Lembre-se, um discípulo chegou para Cristo e disse, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos. Assim como João ensinou os discípulos dele, a oração, portanto, ela precisa ser aprendida. Não é por outro motivo que Tiago diz lá na sua carta, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Que o Espírito Santo nos ensine a orar para a glória de Deus. Esta é a minha oração em nome de Jesus.